a gente se aprofunda e aí a gente começa a compreender a natureza do homem. E a natureza do homem é pecaminosa. E por mais que você seja uma pessoa boa, você vai dar de cara com algo que é muito diferente daquela visão que você tem sobre você. Então o seu eu ali é confrontado com essa história verdadeira. Gente, que bom ter vocês aqui novamente. Muito bom mesmo que você veio aqui para receber da parte do Senhor. E se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, eu quero te convidar a se inscrever. Se inscreve, ativa as notificações, curte, compartilha, comenta. Fica aqui que você vai receber do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre fontes. Jesus, ele fala que ele é a fonte da água viva. Lá no Evangelho de Jesus, segundo João escreveu, no capítulo 4, nós vamos ver ali o encontro que o Senhor Jesus teve com aquela mulher. Um encontro inesquecível. Inclusive aquela mulher, depois ela fez uma obra grandiosa, né? Depois que ela foi transformada, ela correu para que outras vidas também fossem transformadas através do testemunho dela. E ali no capítulo 14, ele vai dizer a ela que ele é a fonte da vida. Nós vamos ler aqui, e ele diz assim, ó, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então nós vemos aqui que Jesus é a fonte, ele é a vida, ele é a própria vida. E o pecado, ele também tem uma fonte, e a fonte do pecado é as trevas. E esse não é um tópico legal de se falar, morte, pecado. Por quê? Porque a gente se depara com algo assim bem desafiador, que é a nossa própria natureza. A natureza humana, ela é pecaminosa. Então, quando a gente fala sobre isso, não causa uma coisa boa, não é? A gente se olhar e se ver desse jeito não é uma coisa boa. Mas aí quando a gente encontra com Jesus, todas as coisas mudam. Porque por causa dele em nós vamos ter esse desejo, nós vamos ter a vontade de saber, de vivenciar aquilo ali. Por quê? Porque essa fonte está jorrando dentro de nós. Mas essa abordagem sobre o pecado, eu gostaria de colocar assim para você em algumas partes. E hoje eu vou falar sobre a fonte, sobre as trevas, sobre o engano que existe em relação ao pecado. Porque fica parecendo assim, né, à primeira vista, quando a gente não tem essa comunicação com o céu, porque o homem foi desconectado de Deus, a gente analisa como? Peraí, mas vem cá, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa, não faço maldade, eu não sou nenhum criminoso, não fico roubando ninguém. Então, mas que bom que a gente, né, pense que a gente tenha realmente essas coisas dentro da gente, enfim. É uma coisa boa você ser assim. Porém, isso não vai mudar a natureza, que é uma natureza pecaminosa. Então, o pecado ele está inerente ao homem, está nele, é dele, faz parte da sua natureza. Então, não importa se eu não ande por aí fazendo um monte de bobagens, isso não vai me levar ao céu, isso não vai me conectar ao Senhor. Esse processo ele é necessário na vida de todo mundo. Aquele que não vem a Jesus, ele não tem nenhum tipo de condição de viver essa transformação. Não existe. Por mais que ele queira muito e por mais até que ele receba alívio. Porque às vezes ele tem um problema na alma e ele vai procurar ajuda, porque são muitas as vertentes dessa fonte, né? Muitas vertentes. Então ele vai procurar ajuda. E aí ele pode até receber, porque quando a gente fala de alma, a pessoa está com problema, ela vai receber ali uma palavra, vai receber, enfim, alguma situação. Momentaneamente, ela pode receber um alívio. Mas será que a pessoa está curada de fato? Será que ela se livrou daquela situação de fato? Ou se daqui a pouco ela está jorrando em outro lugar, ela brota em outro lugar, essa situação? Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos da vida. Nós não temos a vida em nós temos o pecado em nós. Então nós precisamos da vida. E é aí que muita gente fica no raso. Tem pessoas, inclusive, que não recebem isso de maneira nenhuma. Elas não recebem essa história, elas não querem nem escutar esse tipo de coisa. Por quê? Porque
porque o seu eu, aquilo que foi ensinado a ela, de outras fontes, que na verdade jorra só de uma, que é as trevas, as próprias trevas. Só existem duas fontes, não é a fonte da vida e a fonte da morte, que é Satanás. Então essas pessoas, elas não querem ouvir falar de maneira nenhuma que elas têm uma natureza ali que não é boa não, né? Independente de quem ela seja. E aí o homem, ele vem para Cristo. E aí ele vem para Cristo e aí ele precisa passar por uma transformação de vida. Não, ele vai aceitar o Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai, aliás, o Senhor Jesus que nos aceita na verdade, né? Porque ele é maravilhoso. Então ele vem, transforma a vida daquele homem. E há um processo ali, né? Esse jorrar, esse processo, ele começa a acontecer. E não é só naquele momento que eu aceito a Jesus e pronto, a coisa toda acontece. Não, o momento que eu aceito a Jesus é o momento mais importante da minha história de vida. Porque agora eu mudei o meu trajeto. Eu estava indo para o inferno, eu estava caminhando para o abismo e agora, olha só, eu dei de cara com a vida. Com aquela mulher, Jesus marcou o encontro com ela. O Senhor Jesus foi até ela, esperou ali, né? Aquele momento de estar ali com ela. E ela recebeu, ela não só recebeu, como depois ela fluiu, né? Se você for lá ler a história, você vai saber. Então, esse processo, ele é necessário na vida do homem. Você começou, iniciou, o seu nome foi escrito no livro da vida, os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento, mas você tem toda uma bagagem, você tem toda uma história. Aquele pecado, aquele homem que viveu ali daquele jeito, né, daquela história toda que ele tem ali, ele vai precisar se desvencilhar daquilo. E aí que entra, né, aquela busca que você precisa ter com o Senhor Jesus, porque existe uma transformação genuína. Não existe, não há como não ser transformado quando a gente aceita o Senhor Jesus. Então a gente viu que o pecado, a inclinação do homem é para o pecado. Quando ele não tem Cristo, ele vive a sua própria vida, o seu próprio, aquilo que ele quiser fazer, ele vai fazer, desde que eu não roube, não mate, né? Enfim, desde que eu não seja uma pessoa assassina, cruel, como muitas pessoas acham. Então tá tudo bem, gente. O que é isso? Eu tenho Deus no meu coração. Pode até acreditar em Deus. Por quê? Porque acreditar em Deus não significa nada. Você acreditar que você existe um Deus, tá tudo bem, mas não vai mudar a sua condição humana, não vai mudar a minha condição humana. Então não adianta nada eu viver na igreja, eu estar na igreja, eu praticar até mesmo as obras do Senhor e não permitir essa transformação na minha vida. Eu preciso mergulhar no Espírito, eu preciso mergulhar em mim, eu preciso saber o que tem dentro de mim. E para eu saber dessa minha natureza, exatamente como ela é, o que eu ainda tenho que mudar, o que ainda gera em mim sentimentos, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Senhor Jesus. Eu orando, eu buscando ao Senhor, amadurecendo. Então, essa é a vida do cristão. Agora, se eu estou na igreja, eu posso até ter cargos, eu posso até posições, mas se eu não passo por esse processo de me aliar ao Senhor ali todos os dias, promover esses momentos, de estar ali junto com Ele, eu vou viver diversas situações. Eu vou passar pela vida da mesma forma, eu vou ter problemas, eu vou ter chateações, eu vou me irar, eu vou viver aflições, eu vou viver coisas que eu não gosto, eu vou ser confrontada, tanta coisa vai acontecer, só que eu preciso estar ligada com o Senhor, para que isso não venha reter aquilo que o próprio Deus tem para a minha vida, para que eu não deixe de receber aquilo que o próprio Senhor trouxe para mim. E às vezes o homem ele não se deixa tratar, às vezes o seu próprio ego diz para ele que ele já está pronto. Aí o Senhor, ele usa situações, ele usa coisas que estão ao nosso redor,
fazem parte do processo, do trabalhar de Deus na nossa vida, mas a única coisa que a gente sabe fazer é lamentar e chorar, ou se debater, ou enfim, ficar irado, ou dizer que Deus não vê nada, não resolve nada na vida dele, mas na verdade existe uma situação que precisa ser refreada para que outras coisas aconteçam. Às vezes eu estou orando tanto tempo porque eu preciso de um milagre, mas na verdade eu preciso que algumas coisas se desfaçam para que aquilo ali, que eu receba aquilo ali. Mas eu falo, puxa vida, eu não tenho paz, eu só vivo chorando. Jesus disse que é o príncipe da paz e as coisas elas começam a aumentar, aquele turbilhão dentro da pessoa. Mas aí será que ela não tem ali dentro dela mágoas, culpas, relacionamentos que se foram lá no passado, mas ainda está dentro dela? Situações terríveis que ela viu, quantas coisas terríveis nós podemos viver na nossa vida. E às vezes aquilo ali não foi tratado, não foi curado. E eu não sei de onde é que está vindo aquela coisa ali. Está jorrando ali dentro de mim, né? Está me fazendo ficar extremamente nervosa, sem sossego, ansiosa demais, com excesso de futuro também. Aí junto o passado com o futuro, olha quanta coisa acontece, vira um turbilhão dentro de mim. Então eu preciso mergulhar. Eu preciso me deixar trabalhar. Então, se eu não posso dizer simplesmente, eu não tenho mágoa de ninguém. Não, eu preciso rever os meus próprios conceitos. Eu preciso pensar assim, peraí, deixa eu ver se eu lembro de coisas que passaram. Estou só usando um exemplo. Deixa eu ver se tem coisas do passado que ainda vem na minha mente. Quando vem, eu fico mal, eu fico triste, eu misturo com as coisas que estão acontecendo comigo agora, eu me sinto a pior das pessoas, eu sinto assim um vazio, uma tristeza, um desânimo para a vida. Então, muitas das vezes é porque nós não nos deixamos ser tratados. A cegueira do eu, a surdez do eu, fala muito mais alto do que o som que sai do Espírito Santo para a nossa vida através de tantas coisas que o Senhor fala. Ele é a palavra, ele é a palavra. Ele se comunica com o homem todo o tempo, ele se comunica comigo, ele se comunica com você. Nossa vida, ela não é um acaso, ela não vai acontecendo assim, vamos embora deixar acontecer as coisas. Não, ela tem um propósito. Nós temos agora tudo o que precisamos. O Senhor nos deu tudo o que precisamos para caminhar nessa vida que nós recebemos agora. O fruto do Espírito, quais são? Você vai receber paz, você vai receber longanimidade, você vai receber paciência. Por quê? Porque agora você tem uma natureza diferente. A sua natureza agora é uma natureza em Cristo Jesus. Ele é agora a sua fonte. Então você recebe tudo aquilo que você precisa para caminhar nessa terra. Vai ser fácil? Não vai não. O Senhor sabe das condições do homem, Ele sabe, mas também Ele sabe aquilo que Ele deu ao homem para que ele possa suportar. O homem, quando ele está firmado na rocha, ele suporta o peso das aflições, das tempestades, de tudo aquilo que uma vida pode acontecer naquela vida. Na nossa vida acontece muita coisa boa, mas também ruim. Então, mas quando nós temos a estrutura com o Espírito Santo, nós temos exatamente aquilo que nós necessitamos. Então não vai adiantar eu dizer eu não consigo, porque sim, nós conseguimos, porque agora nós temos a fonte da água viva em nós. Então cada vez que quanto mais nós estivermos com o Senhor, mais nós receberemos dele, mais da natureza dele nós receberemos. E aí o que acontece conosco? A gente começa a viver uma vida diferente, experimentar algo diferente daquilo que nós já vimos e experimentamos. E nós olhamos assim para o mundo, nós olhamos para as coisas de uma outra maneira, completamente diferente de que a gente olhava antes. É muito interessante a transformação que o Senhor Jesus faz na nossa vida. Então hoje eu falei um pouquinho do pecado, falei um pouco assim, resumidamente, de que olha bem, presta bem atenção, porque nós precisamos estar alertas para não confundirmos a nossa
real situação. Nós precisamos estar em Cristo, com Cristo o tempo inteiro, e ser ligados a Ele, para que a gente mantenha aquilo que a gente já recebeu e receba ainda mais dele, amém? Eu quero orar por você, você que chegou até aqui, não termina esse vídeo, não vai embora, fica aqui, ora comigo, porque é importante essa parte também. Nós vamos falar juntas com o Senhor, juntos com o Senhor, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra viva e eficaz. Nós queremos te agradecer porque Tu estás aqui, Tu és a fonte da água viva, assim como o Senhor falou para aquela mulher samaritana que Tu eras a fonte da água viva. O Senhor também veio falar para nós, nos lembrar hoje, Senhor, que Tu és a fonte da água viva. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, essas águas purificadoras dessa palavra possam jorrar nessa vida que me ouve, que me vê agora. Que essa água possa transformar a sua vida, Senhor. Que ela possa beber no dia de hoje, se sentir saciada, Pai, para a eternidade. Que ela possa se encontrar, meu Pai, naquilo que foi falado e revelado aqui. Que o Senhor possa ministrar Espírito Santo no coração dela, para que ela possa saber exatamente aquilo que o Senhor a trouxe aqui para falar com ela. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as escamas dos olhos possam cair nesta hora. Que os tampões dos ouvidos possam ser retirados. E que essa pessoa possa ver e ouvir aquilo que o Senhor está querendo falar com ela nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço uma bênção sobre esta vida, uma bênção sobre esse interior. Se há alguma perturbação, se há alguma fonte que não é sua, que em nome do Senhor Jesus Cristo seja cortada agora, seja anulado agora, caia por terra agora todos aqueles que são contrários à tua palavra, todos os espíritos das trevas, vai saindo agora em nome de Jesus, todas as barreiras vão caindo por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa pessoa receba essa palavra e possa se alimentar dela em nome de Jesus, amém, amém. Eu te agradeço por ter ficado até aqui, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que o Senhor possa continuar enchendo você cada dia mais, em nome de Jesus.